Olá a todos, hoje vamos aí a mais uma palestra aí para trazer um pouco de conhecimento de game design para vocês. A palestra de hoje vai ser Além do Tesouro, desbravando o game design do The Best Treasure, que é o meu jogo que eu estou trabalhando para Steam, né? Um jogo que eu vou apresentar para vocês. E o meu objetivo aqui é trazer um pouco do processo, tanto de game design, algumas questões também vão trazer de produção também, porque como eu trabalho como indie, acaba que se misturando alguns papéis dentro desse processo. Deixo o meu nome aí para vocês e o meu contato também, para que vocês possam entrar posteriormente para dúvidas e qualquer que precisarem. Aqui eu trago um pouco do meu perfil, né, da minha experiência. Eu já estou há uns 10 anos nessa área, mais 10 anos. Comecei estudando em 2006 e depois fui fazendo jogos profissionais, depois fui também trabalhar na docência e hoje eu estou como indie desenvolvendo os jogos, além de conteúdo educativo que eu faço no Fábrica de Jogos, além também de ser professor, né, já há bastante tempo aí nessa carreira docente. Tem meu portfólio aí, toda a minha formação também, para que você saiba, né? Mas a minha formação é de análise e desenvolvimento de sistemas. Foquei em game design como especialização. Depois fiz uma especialização voltada para educação e marketing também. Hoje estudei UX design para ter uma visão um pouco melhor dessa questão da experiência de usuário. E também fiz o meu mestrado em tecnologias da informação e comunicação, direcionando para jogos também, que é o meu foco de estudo aí desde então. O The Best Treasure, gente, ele é um jogo que plataforma precisão, tá? Eu mapeei mais esse gênero quando eu queria trabalhá-lo. E o meu objetivo era que trabalhasse num gênero que tivesse ainda num ritmo de vendas interessante, que você também tivesse um jogo comercial que conseguisse fazer num baixo custo também. E eu também, o meu objetivo era querer demonstrar isso pro canal, esse processo de desenvolvimento. Então eu criei um jogo de plataforma precisão, onde um aventureiro adentra uma caverna mística habitada por felinos, né? E aí o objetivo dele é reunir os tesouros como moeda de troca para salvar o irmão dele, que foi transformado por um inseto, por uma magia maligna de um outro felino do mal, vamos dizer assim, né? E aí cada salto de escala vai te levar perto da cura e do verdadeiro tesouro, né? E com isso tem toda essa questão de salvar o irmão em troca da cura do irmão, os gatos dentro dessa caverna, entre outras coisas que vão acontecendo ao longo do jogo. O foco do jogo é mais na mecânica, né? Mas tem essa história de pano de fundo que o jogador pode explorar, inclusive associada a conquistas na Steam, né? Eu vou passar rapidamente aqui um trailer do jogo só para vocês terem uma visão de gameplay dele, né? Mas basicamente ele é um... Então ele é um jogo de plataforma de precisão. Tem os elementos de jogo aí, né? Como vocês estão vendo também na tela. Então desde um pulo, wall jump, o punch, né, o soco. Também trabalha a questão de checkpoints no modo casual. As caixas para também explorar, espinhos, tem morcego, né, tem os tesouros para te pegar, né? Vai ter trampolim também, vai ter inimigos de ronda. Tem vários recursos que o jogo explora aí, basicamente, para mostrar. E a cada avanço das fases, cada vez mais ele vai adentrando da caverna e vai explorando esse ambiente aí dentro do jogo, né? Então, The Best Treasure tem essa proposta, né, de plataforma precisão. Tem vários recursos aí, como vocês estão vendo também na tela. E com isso, a gente comecei a construir a proposta. São 100 fases que o jogo tem e 3 modos de jogo, porque eu queria que o jogo proporcionasse tanto para quem é casual, como também para quem quer uma experiência mais hardcore. Então há essa possibilidade de jogo para ambos os tipos de jogadores, né? Para não ficar só limitado ao jogador mais hardcore que busca esse tipo de gênero também. Então a gente atende também outros perfis de jogadores, né? Então isso era só para dar uma visão para vocês da gameplay, né? Um pouquinho para vocês. Aqui tem algumas telas também do jogo, né? E aqui o vídeo é o vídeo que também linkando com a Steam lá, para vocês botarem o jogo na lista de desejos também, acompanhar o lançamento, que vai ser ali para julho, tá? Para que você já também dê aquele apoio aí, aquela força aí pro projeto, tá certo? Gente, eu vou trazer da pré-produção então alguns elementos aqui que eu acho interessantes. O High Concept, um pouco de benchmarking e de prototipagem que eu utilizei na parte de pré-produção, ou seja, antes de começar a desenvolver, o que eu fiz para ter um pouco uma ideia do que eu queria trabalhar no meu game. Gente, eu comecei primeiro fazendo no caderno, levantando recursos que eu tinha, materiais, tá? E em paralelo até essas ideias aqui, esse mapa que eu fiz, pessoal, eu comecei a buscar assets como base também. Porque eu peguei alguns assets comprados mesmo, que deles eu poderia partir o desenvolvimento, até por uma questão de agilidade também, e uma questão de custo também, o custo ser mais baixo.
tá? Nisso também eu já comecei a mapear um high concept. Esse high concept eu fiz ele de maneira mais provisória, assim, tá? Textualmente. Se fosse fazer um high concept para apresentar, como não fosse só para mim, eu faria de uma maneira diferente. Mas como era só para mim, eu só linkei os tópicos que eu precisava definir para dar o foco da minha pesquisa. E depois eu fiz um levantamento de benchmark, que nada mais é o que, gente? Eu buscar jogos concorrentes e ver os padrões que eles têm, dado alguns critérios que eu vou adotar, para ver aquilo que eu vou trabalhar em cima que eu posso fazer diferente, aquilo que eu tenho que seguir como base, o tempo de partida, que estilo de fase que tem ele, porque tudo isso me ajuda com essas informações, progressão em ritmo de level design, por exemplo. Então tudo isso eu mapeei ali em alguns jogos, botando em coluna nome do jogo, gênero, descrição narrativa, estilo de arte, mecânicas, para ter uma visão melhor de alguns jogos que eu poderia fazer diferente e aquilo que eu manteria do gênero, né, para ficar bem característico. Então eu fiz esse mapeamento e depois eu criei um jogo, aproveitando a Game Jam, que seguia a linha de mecânica que eu queria pro meu game. A temática não, mas a mecânica dele, né? Que foi o Lost Bad Cyber Memories, que eu fiz pra Global Game Jam, no ano ali de 2023, né? Na Game Jam de 2023. E com base nele, eu mapeei já essa mecânica como é que eu tava fazendo, no fluxo de fases, a questão de coleta, a questão dos desafios, pra ver como é que ia ser a aceitação lá do evento, né? Que era o evento de Corupá em Santa Catarina. Né? Eles estavam lá presencialmente fazendo isso, jogaram o jogo. Eu também tive pessoas do canal que jogaram também o game. E eu vi que teve uma aceitação, assim, um feedback até inclusive melhor que o anterior jogo que eu tinha feito, que foi o Born Race, né? E aí com isso eu já tive um feedback assim, não, é um sinal que realmente tem o que eu mapeei como experiência tá divertido, tá bacana e vale a pena de trabalhar em cima, né? Então com isso eu foquei na busca de assets base, né? Finalizei essa parte, porque também existiu algumas coisas que eu queria trabalhar. Eu busquei assim mais arte, tá, pessoal? Áudio, eu fiz todo o original do jogo, tá? O áudio do jogo é todo original. Mas a parte de assets base eu busquei pra dar uma agilidade no desenvolvimento, porque eu sabia que um dos gargalos de produção era principalmente a parte artística. Só que eu queria também mapear aquilo que eu ia mudar, né? Acrescentando coisas novas, né? Pra dar aquela originalidade também pra proposta, pra não ficar só baseado em assets prontos, né? Então eu também busquei pra deixar, que foi a questão da temática dos felinos, né? Que inclusive foi no benchmark que eu descobri muito essa questão de temática de felino e tal, e ali dentro do plataforma prisão tava bem interessante isso, e aí eu já trabalhei em cima dessa proposta em cima. Vou falar um pouco de documentação também para vocês, pessoal. No meu projeto mesmo, trabalhando sozinho com freelancers, eu usei o GDD como base, mas quando eu falo GDD aqui, pessoal, não é o GDD documento, clássico, Word, aquela coisa. Você pode usar Miro, pode usar outras ferramentas Figma. No meu caso, eu usei o PowerPoint como ferramenta, né? Que ele tem alguns slides que eu vou mapeando algumas mecânicas, como vocês estão vendo aí na tela, e com isso eu usei ele de uma maneira mais visual, né? Tanto para eu lembrar, porque eu esquecia de muita coisa, como é que eu tinha mapeado, e daí eu voltava, né, para modificar. E é importante falar que o GDD a gente constrói de maneira gradativa, né? A gente constrói aos poucos o desenvolvimento. Tanto é que no canal, que eu tô mostrando esse desenvolvimento pra galera lá no canal, a galera vai ver que no episódio 1, no episódio 17º, 18º, que vai caminhar aí, já tá, ele vai se atualizando e vai modificando, vai crescendo, né? Ele começa meio incompleto e vai agregando novos elementos como um documento vivo, né? Porque o GDD, ele é esse documento, né? Criado a partir disso, né? Dessa construção de revisão, protótipo e tudo mais. Por fim, aí também, gente, eu usei um pouco de técnicas criativas. E é assim, gente, eu não quero cair aqui no clichê de brainstorming, dessas técnicas aí que vocês já estão, que muitas vezes vocês já estão habituados, já ouviram falar bastante, mas eu quero falar de uma específica que eu usei, que foi a caixa morfológica. Porque o que acontece? Eu já tinha muitas mecânicas criadas pro jogo ali, para as 100 fases, só que eu queria explorar essas mecânicas de uma forma diferente, de forma que eu não precisasse criar novas mecânicas. Então o que eu fiz? Eu mapeei elas em colunas, em linhas, e comecei a fazer cruzamento entre elas, para ver a combinação entre elas, o que poderia gerar, né? E com isso me destravou para ter outras ideias pro meu jogo, para utilizá-las mais dentro dele, né? Aproveitar mais o que eu já tinha. Então foi bem interessante, é uma abordagem que me ajudou muito a ter essa, destravar um pouco a mente, pensar em outras possibilidades, dar mais clareza, porque às vezes a gente fica travado mesmo, e como é que eu posso fazer isso? E o que eu poderia fazer? Então é uma técnica que é bem legal, dá pra usar pra desenhos também, combinar desenhos, um sapo com um elefante, pô, que ser que se forma disso, sabe? Realmente é uma técnica criativa, pra destravar a tua mente, né? Eu usei pra palavras das minhas mecânicas e recursos que eu tinha. Do planejamento do level design, pessoal, uma das bases que eu usei bastante foi mapear uma mecânica que eu fazia uma introdução, que é o I aqui que vocês estão vendo, então I de introdução em azul ali, então faz a introdução da mecânica e depois repete essa mecânica para que o jogador se acostume com ela. Aí variando os contextos de uso, né, para depois que ele realmente aprendeu a mecânica nova, se acostumou com ela, eu insiro uma nova mecânica dentro do game, tá? E assim eu fiz
com cada mecânica até a fase 100. Tá dando esse passo a passo. No início começou numa ordem diferente, depois eu fui melhorando, mudando e arrumando, tá? Mas basicamente a lógica é a seguinte, pessoal. Você vai ter aqui, por exemplo, água. Pô, eu tô apresentando esse recurso pro jogador. Água, estar submerso na água e você vai ter que fazer uma coisa diferente de movimentação aqui na água. Então eu apresento para ele isso. Numa área que não tem risco nenhum para ele. Depois, eu já ofereço isso com risco, né? E aí boto já uma informação adicional também, para não sobrecarregar ele com muitas informações. E ali até é interessante perceber que no playtest, a mensagem não dizia "You can use double jump", ela dizia outra coisa. Só que no playtest eu percebi que o pessoal tinha dificuldade de entender. E aí eu botei "You can use double jump" e já peguei uma coisa que é comum da linguagem de jogos, e aí eu resolvi esse problema, né? Então tem coisas que no teste da usabilidade você consegue perceber isso melhor, né? Daí depois a gente reforça isso usando outras formas de desafio dessa mesma mecânica de água, varia, né? E por fim, depois que fez algumas fases, né? Porque foram várias fases, não foi só uma, duas aqui. Aí sim a gente apresenta uma nova, que no caso que são os morcegos, né? Novamente o mesmo processo, apresenta um morcego, uma área segura, depois insere vários morcegos combinando com outras mecânicas, brincando com outros contextos, até que ele se acostuma com o morcego e daí tu insere uma nova mecânica. E foi assim a estratégia que eu usei para ir montando o level design do Best Treasure. Óbvio que vai precisar de ajustes, vai precisar de algumas modificações, às vezes o ritmo tá muito agressivo, né? Isso é o teste de usabilidade que vai te dar a resposta melhor para que você faça esse tipo de configuração. Então aqui outro exemplo também, ó, que eu trago, ó, então, ó, botei ele numa área segura, para ele aprender a pular de plataforma para plataforma. Às vezes não é nem um recurso, às vezes é a forma do teu level design de exigir mais precisão nos pulos, por exemplo. E aí depois eu boto os espinhos, para daí sim botar um desafio que vai te correr risco, né? Então foi mais ou menos o level design que eu montei assim pro jogo e que eu trabalhei nessa linha. Outra questão também, pessoal, que eu trago para vocês é a questão de organização de freelancers. Quando a gente trabalha com freelance, pessoal, ele geralmente não vai ser uma pessoa tão integrada à equipe como é um profissional que está trabalhando contigo na equipe próxima. Porque o freelance ele tem o teu trabalho, tem outros serviços também, ele não está dedicado só ao teu projeto. Mas é importante você ter uma relação próxima com eles, mantendo contato. Eu tinha, no caso, um grupo de WhatsApp, onde eu fazia ali as demandas, compartilhava material, mandava vídeo para eles testar também, né, porque era interessante, porque eles não estavam tão envolvidos no código quanto eu, né, eles estavam atendendo as demandas do jogo, sabiam um pouco, mas eles não estavam tão habituados ao level design, então eu botava muita coisa para eles testar também, além de outras pessoas já no processo de desenvolvimento, não deixando tudo pro final, né. E aí na organização de passar as tarefas para eles, pessoal, eu fazia muito uma tabela. Eu mandava vídeos de referência, eu mandava um protótipo de jogo específico para eles, onde eu liberava todas as fases para eles poderem navegar, para que eles possam ver o que eles produziram. E ainda eu dava esse mapa de level design aqui para eles, ó, para que eles soubessem que fase está aplicado tal recurso, para eles verem lá se a arte deles está aplicada da melhor forma, o áudio, no caso também do sound designer, né? Então, quer dizer, eu botava referências para eles, explicava o que eu queria, em que contexto que ia usar, né? E daí ele botava os valores ali e daí a gente conversava sempre fazendo esse controle, né? É importante fazer isso, a gente vai perder tempo preenchendo isso aqui pro cara, mas só, cara, isso aqui me ajuda muito para não ter retrabalho, pra gente lembrar, inclusive até para conferir, entendeu? Na entrega também, porque às vezes acontece de tu esquecer um efeito sonoro lá, que passou batido e tal, então é importante ter essa conferência que ajuda muito, né? Aqui eu fiz pro áudio também o mesmo processo, também mapeando cada coisa, listando, botando, né? No caso, o protótipo ajudou muito já para ter como referência para eles poderem saber como criar, né? Bater o tempo certo, o timing ali da animação, né? Tudo isso é importante você mostrar ali pro teu freelancer, né? Trabalho e horas também, pessoal. Como é que eu fiz esse controle? Bem, eu organizei muito no Trello as coisas, as atividades e as tarefas, né? Botei tudo no Trello, aqui vocês estão vendo já meio finalizado, né? Mas aqui foi organizando em cards, fui dando uma organizada nas atividades, para eu ter um controle, para ter uma visão geral do que eu tenho que fazer e o que falta. E também as horas de trabalho, que nesse momento que eu tirei o print aqui, tava na faixa de 243 horas de total de projeto, que eu tinha trabalhado, das minhas horas de trabalho, tá, pessoal? Que a hora do freelancer eu vou lá e pago ele, pago por projeto, né, pago por entrega, e não por horas trabalhadas, né? Mas as minhas horas trabalhadas eu mapeei, para depois eu ter uma noção de cálculo de projeto, para ver quanto que deu, mesmo eu não me pagando pelo meu trabalho, mas eu quero ter essa noção, né, de tamanho de projeto, quanto tempo eu tô levando. Né, deu uma API ali pelo Excel. Narrativa ambiental, gente. O jogo meu, o principal dele não é a narrativa. A narrativa ela é mais um pano de fundo, um background que a gente fala, né? Mas eu dei aquele ponto de exploração além pro jogador. Para caso ele queira saber um pouquinho mais de uma história mais simples, né? Porque o objetivo era uma história mais simples. Existe isso no ambiente contando a história. Tem sim o modo história inicial que o cara pode assistir
contando um pouco do preâmbulo, que é na abertura de jogo, mas ele pode pular a qualquer momento. Tem também o final também com uma animação rodando ali, com esse modo meio marionete, né, que a gente fala, né, aproveitando a mesma arte do jogo, fazendo a contação da história, né. Então teve isso, né, como vocês estão vendo aqui na tela, essa parte. E aí com isso, gente, eu fiz um mapeamento basicamente do norte da história. Eu pensei no protagonista dela, eu pensei qual que era o objetivo dele, né? E pensei também os problemas que ele vai enfrentar no caminho, né? E além disso, que transformação que ele passa, para ter uma visão do arco de desenvolvimento do meu personagem, né? Para justificar aquela exploração da caverna, né? Por que que ele tá lá, né? Por que que os gatos querem ele como um herói, né? Por que que esse gato felino mau não pode entrar na caverna? Por que que esse gato não é amigo dos outros gatos? Então essas questões, elas vão ser... Se o jogador tiver a curiosidade de explorar dentro do jogo, ele vai ter essas informações. Caso contrário, ele não precisa. Ele pode jogar o jogo também e trabalhar em cima. Mas isso dá uma possibilidade de imersão, dá uma possibilidade de conquistas também para trabalhar dentro do jogo, na Steam. E aí eu fiz esse mapeamento, né, do modo de narrativa ambiental, né? Os elementos que vão ser trabalhados são desde o próprio personagem único, né, vilão, as pinturas aqui rupestres na caverna para dar um ar de que, nossa, a caverna aqui é habitada por gatos e tal, então cria esse ambiente. As próprias runas depois que trazem um pouco da magia, porque alguns gatos são feiticeirinhos, e aí conta um pouco da história do gato, né, do vilão, né? E também eu trabalhei os tiles de parede para dar essa ideia de que você está adentrando cada vez mais fundo na caverna e cada vez as coisas vão ficando mais perigosas. E isso também reflete no áudio também do jogo, da trilha sonora que vai tocando. A cada 25 fases esse tile muda de fundo de cenário. E também o áudio, a trilha muda também, para dar um tom mais denso, né, para passar aquela ideia de que realmente tu tá cada vez ficando mais perto de altos perigos, né? Porque realmente, na fase do gelo lá no 86, 85, já começa a ficar um pouco mais complicado. Então essa ideia eu quis passar na atmosfera de jogo, tanto na estética como também na parte sonora, né? Então aqui, ó, por exemplo, é o primeiro tile, fundo mais ladrilhado, marrom, depois já vai ficando umas pedras maiores zonas, aqui já vai escurecendo com pedrinhas menores e aqui já ganha umas pedras mais grossas, né? E aí vai dando esse aspecto mais escurecido ao ambiente, né? Pra se trabalhar dentro do game. Playtest, pessoal. O playtest é fundamental, gente. Assim, ó, tu tem que pensar sempre no playtest. O playtest que acontece antes do desenvolvimento. Se vocês verem na minha fala anterior, pessoal, quando eu falei de pré-produção, eu fiz o playtest já na Global Game Jam. Já. Do tipo de jogo que eu queria, de mecânica, de fluxo de tela, de todas as questões que eu queria em termos de mecânica. Por que isso? Porque eu já queria ter uma ideia para ver se aquilo realmente tem uma aceitação de público, né? E eu pensei isso já lá. Durante o desenvolvimento também fui fazendo playtests, também para validar isso, para corrigir bugs, questões de usabilidade também. Mas claro que depois que uma vez que você já tem uma versão beta do jogo, você vai começar a fazer playtests também com as pessoas. Eu fiz muitos playtests de forma remota, tá? E tudo assim, ó, acompanhando. Muito importante num playtest, a gente sempre, principalmente no meu foco, que era teste de usabilidade, a gente sempre ter a tela do jogador sendo mostrada para mim. Eu ver a cara dele também, né? Pra ver onde é que ele olha, como é que tá a tensão dele. O ponto de tensão dele é sempre interessante tu acompanhar também. Porque muitas coisas, gente, acontece que eles não vão te falar. Isso, inclusive, até se tu pegar um playtester que é teu amigo, tá? Isso já aconteceu muito comigo também. De às vezes pegar um amigo dele, sempre tem aquela máxima, né? O amigo teu não vai te... Ele não vai te querer falar mal do teu jogo, porque ele é teu amigo e tal, né? E de fato é uma verdade mesmo. Só que você tem que ficar esperto nas expressões deles, entendeu? No quanto eles ficam às vezes satisfeitos num ponto, ou quanto às vezes eles estão assim, ó, largado lá atrás, jogando teu jogo. Daqui a pouco eles se arrumam na cadeira assim e se levantam e opa, porque a coisa ficou mais séria e mais difícil. Sabe, essas coisas tu tem que ficar ligado. E isso aí entrega a eles daí, porque daí tu anota e, aquilo ali tem que ver, isso aqui tem que ver, isso aqui tá melhor. Ali ele não entendeu o que tem que fazer. E aí tu vai registrando, porque ele na hora lá do final, ele às vezes realmente não vai querer te desagradar. E não só isso, ele não vai lembrar também do que ele fez também. Ele não vai lembrar, porque ele ficou 1 hora, sei lá, 2 horas. Eu fiz sessões já de 2 horas de partida, gente. 3, porque o cara se empolga e quer continuar jogando. E eu deixo, entendeu? Quanto mais ele jogar pra mim, melhor. Porque eu vou tendo mais feedbacks também, né? De trabalho. E aí, você basicamente... é muito tempo pra ele lembrar do que ele jogou, do que ele falou. Então tu tem que estar o tempo inteiro registrando mesmo, acompanhando. E outra coisa muito importante também é deixar ele o mais à vontade possível, para que ele esqueça que ele está fazendo parte de um playtest. Que daí isso tu consegue muito mais site para o teu projeto também. É uma coisa que eu sempre faço, quebro o gelo, boto papo,
faço como se eu fosse um parceiro, um amigo que tá vendo ele jogar, né? E não avaliador, e não game designer. Além desses testes também, gente, eu fiz teste com especialistas. Eu convidei 2 especialistas também, que eram meus amigos de estúdio, e mandei para eles jogarem mas ainda avaliando não como usuário, mas avaliando como game designer mesmo, para eles me darem feedbacks. E também foi um feedback bem legal, bem positivo, trouxe melhorias também, pra gente ter uma visão tanto de especialista como também de quem é usuário, né? Então, inclusive aqui o jogo foi muito bom, porque os usuários jogam nesses PCs que eles jogaram da forma remota que a gente fez, eles jogam nesses PCs que eles jogaram comigo, eles estão ali no meio que eles estão acostumados a jogar esses games. Então isso traz realmente eles estão dentro do ambiente que eles jogam, né? Isso é útil, é muito interessante. Outra questão também que a gente trabalha também é a questão do balanceamento, né? Falei já algumas coisas de balanceamento com vocês aqui, mas uma coisa que eu fiz muito é tentar mapear o máximo de riscos que o meu jogo tinha pra morte, né? Porque o meu jogo, assim, ele é simples, né? Então, o que vai fazer o cara começar a ter frustração com o jogo? É a morte, né? Levou um dano, já morre no meu jogo, né? Então, eu comecei a mapear esses riscos, né? Principalmente no modo hard, que é o modo que você não vai ter nenhuma conquista, nenhum checkpoint, e também não vai ter moedas salvas, porque assim, todas as fases do meu jogo, você vai ter que coletar 20 moedas. Se você morre no modo hard, você vai ter que recoletar novamente as 20 moedas, porque só coletando todas as moedas você consegue abrir a porta para seguir adiante no fluxo da fase. Então, eu tenho que deixar de um modo hard que não seja um nível hard tão absurdo. Para isso, eu comecei a fazer o playtest, comecei a verificar que algumas fases realmente estavam muito pesadas, né? E também mapeando esse tipo de processo. Fiz também botei mais ou menos um gráfico para ver uma onda, assim, como é que estava também indo, né? Para tentar diminuir picos muito altos e também ver se estava tendo uma variação, porque não adianta tu só jogar o cara num pico alto de desafio, tu tem que dar um momento de relaxamento para ele também, né? E o jogo conseguiu isso muito bem. Eu senti que dava essa sensação, principalmente no playtest eu percebi muito isso, que tinha aquele momento de tensão, o cara levantava da cadeira mesmo, mas tinha um momento que daí ele, ok, tá, agora eu posso dar uma relaxada. Aí daqui a pouco ele levantava da cadeira de novo. Então, quer dizer, tu tem esse equilíbrio, né, de manter sempre interessante e engajante. Mas no fim eu acabei criando 3 modos de jogo para facilitar o máximo possível o jogo, para que todos possam jogar. Eu criei o modo casual, que é aquele modo que as moedas coletadas já são salvas, ou seja, se tu morrer, as moedas que tu já coletou não precisa coletar de novo. E tem o checkpoint também. Então é um modo bem tranquilo, que eu no playtest já verifiquei que dá uma média de 2 horas de partida, um pouco mais até, 2 horas e pouquinho de partida, né? No modo normal, já é um modo que você tem as moedas salvas, coletadas, mas não tem checkpoint. Então é um pouquinho facilitado, mas não tudo, né? Que já tá dando um modo de partida aí de umas 3 horas, mais ou menos. Fechar o jogo, né? De fechar. Porque tem as conquistas também, tem o critério de replay que eu apliquei com as conquistas, né? Que tem os tesouros que tu coleta em cada fase. E também se tu não morrer naquela fase, é uma conquista também, né? Mas daí tu pode repetir a fase quantas vezes até não morrer, né? Inclusive tu pode diminuir a dificuldade. Vamos supor que tá no hard uma fase ali que tu tá travado, não consigo. Tu muda pro casual, pro modo casual, passa a fase e pronto, tu não fica travado para vencer o jogo, né? Que é um ponto que eu também me preocupei muito com isso. Porque eu já tinha visto em outros jogos que eu tinha feito benchmarking que o jogo começou sem checkpoint, começou sem esses elementos, e eles voltaram atrás com uma versão, botando checkpoint, botando essas coisas, porque o público tava reclamando exatamente desse ponto, né? Eu acompanhei esses jogos, né? Eu já vinha acompanhando esse gênero há algum tempo dentro da Steam, e aí eu comecei a perceber isso, a mudança. Eu disse, não, já vou fazer um modo pra mim, pra que não eu tenha esse tipo de reembolso, esse tipo de problema. Já vamos facilitar o máximo possível, né? E no hard não tem moeda coletada salva e nem checkpoint. Daí é o modo realmente para quem quer um desafio mais alto. Na conquista de nenhuma morte é a conquista do hard, né? Mas daí é uma conquista para que eu fiz 2 conquistas pensando assim, aquela que é mais para todo mundo conseguir, que é o tesouro, e aquela que é para quem quer um desafio realmente mais pesado. E aí vai ter que ficar ali tentando algumas fases, na verdade, né, para conseguir vencer e conseguir zerar o jogo, né? No platinar, né? Outra questão também são as conquistas, daí aproveitando, mapeei todas as conquistas, eu dividi elas em categorias, na verdade, né? As conquistas de fases, ou seja, cada fase que eu vou avançando, chegou na fase 10, chegou na fase 40, então esses avanços é importante para te dar aquela motivação pro jogador, né? Pá, tô lá, cheguei na fase 30, opa, o jogo me recompensou, né? A recompensa vindo visual ali pra ti no cantinho inferior direito da Steam, né? Essa coisa é importante, sabe? Porque faz o cara reconhecer ele e incentivá-lo a continuar jogando. Então esse eu prezei muito para essa questão do progresso de fase. O replay, como eu falei pra vocês, do tesouro e a morte, né? Não morrer na fase, né? Daí a cada 10 fases que tu passa sem morrer,
é uma conquista, 20, 30 e assim por diante. E os tesouros também, cada 10 tesouros coletados, 20, 30. Então tudo isso eu trabalhei também. Conquistas de novas mecânicas e recursos no game, então, ou seja, tu lidou com um trampolim, tu conheceu o morcego para enfrentar, tu quebrou uma caixinha, tudo isso também são conquistas que eu associei, porque eu era interessante, né? Conquistas de narrativa ambiental também associei, para aquelas questões que você quer conhecer um pouco mais da história, então chegou no momento para conhecer um pouco do vilão, tudo isso também eu trabalhei no game também, tá? Essas conquistas de narrativa ambiental e também conquistas de incentivos também, né? Que é aquela coisa, esse jogo é um jogo que banaliza bastante a morte, né, gente? Jogos de plataforma precisão, tu vai morrer muito. Então eu vou dar umas recompensas pra isso. Então, morreu 20 vezes, morreu 30 vezes, né? No modo geral, né? Porque morrer na fase tem aquela conquista. Mas no morrer geral, também vai ter essa brincadeira de, morreu 30, 50 vezes e tal. Pra que comece a dar um incentivo também pra não penalizar demais o jogador nesse sentido, né? Então tu dá uma recompensa pra ele, pra deixar ele... Não, pera aí, tudo bem, faz parte o erro aqui de morrer, né, aqui no jogo, né, porque o erro é aprendizado, então levar nessa pegada. E por fim, pessoal, os polimentos, né. Cara, o polimento é ressaltar, é reforçar uma ação, gente, sempre nessa linha você tem que ter. O jogo assim, cara, quando a gente faz um jogo, gente, sempre vai ter coisa pra polir. É difícil o jogo que você vai fazer que não vai ter coisas para fazer polimento, tá? Porque a gente quer deixar aquela coisa juiciness, né? Aquela coisa, como o Padu da Control te fala, né? Aquela coisa suculenta, né? Gostosinha, né? De jogar, né? Nos controles, nas câmeras, no visual, no áudio, né? E o The Best Treasure tem coisas que realmente eu fui fazendo bastante polimento. Outras estão lá na minha lista para ver se eu vou fazer, né? Se der tempo eu faço, no aprimoramento de uma versão eu faço, né? Porque a gente realmente não dá para fazer tudo. Realmente tem uma hora que a gente tem que dizer, opa, tá na hora de lançar e tal. Mas tem coisas que eu me preocupei muito no The Best Treasure. Coisas que já tinham prontas, mas coisas que eu fiz pra ficar legal. Por exemplo, moedinha, coletar ali mais um, isso é algo que já estava encaminhado no assets que eu tinha, né? As explosões, a morte também já tinha, né? Fumacinha, balançar a grama, tudo isso já tinha muita coisa pronta. Agora, a caixa cair, né, como gravidade mesmo, funcionando a gravidade das caixas caindo, isso não tinha, isso eu implementei. A caixa caindo dentro da água e fora da água faz um movimento diferente, explode de uma maneira diferente também, mais lenta, para dar a sensação de que está dentro da água. Isso são coisa que eu criei, que eu fiz à parte, porque isso torna a experiência mais enriquecedora. E no caso dos efeitos sonoros, gente, e nos sons, eu fiz tanta parte que eu falei para vocês de a trilha sonora mudando para dar esse aspecto de que tá entrando dentro da caverna, mas também eu fiz variações nos meus áudios e também, dado o contexto do ambiente, mudar isso. Então, por exemplo, a caminhada, gente, no meu jogo, se ele caminhar na terra, eu tenho 7 áudios diferentes para tocar essa caminhada na terra. Se for na grama, são mais 6. Se for na madeira, né, que vai ter a ponte em cima da caixa, em cima de plataforma suspensa de madeira, então é uma. Né? Se você, por exemplo, vai caminhar no gelo, é outra. Caminhar dentro da água é outra. E cada caminhada dessa tem um som diferente. E desse som diferente tem variações desse som, para não se tornar enjoativo o som. Entendeu? Por exemplo, para as moedas, ele vai ter que capturar 20 moedas no jogo. Imagina se todas elas tivessem o mesmo som de efeito sonoro quando eu capturasse. Se tornaria muito chato, muito enfadonho isso. Então, o som variado para as moedas torna uma experiência outra. Tanto é que é um feedback que eu recebo muito da galera, assim, que, o som tá gostosinho de pegar essas moedas, né? Ele muda, parece que tá fazendo uma sinfonia, uma música, né? E essa é um pouco a ideia mesmo. Torná-lo gostoso, porque o cara vai ter que fazer 20 moedas em cada fase. Então tu tem que tornar um som agradável, né? Pra que ele ouça aquilo e sinta vontade, né? E não fique aquele som abusado que daqui a pouco ele vai lá e desliga o áudio porque não quer mais ouvi-lo, né? Então nessa levada eu trabalhei em cima, porque o jogo pode ser uma proposta mais simples, o jogo pode ser um porte menor, ok, mas eu acho que você pode também trabalhar elementos para dar esse polimento, para agregar para a experiência, né? E é isso, né, como diz